renováveis e novas tecnologias. E isso não estaria ocorrendo se não fosse pela mistura de incentivos, regulamentações, subsídios e outros ingredientes do gênero. Aqui, infelizmente, o desprezo com o investimento em fontes alternativas pode ser evidenciado em esclarecedor editorial da Folha de São Paulo, que critica a falta de interesse do governo em promovê-las, quando há muito deixaram de ser utopia. Disse a Folha: com a crescente preocupação acerca da mudança climática global, expandir o uso de energias renováveis é um imperativo, principalmente diante das restrições ambientais crescentes às hidrelétricas de grande porte. Programas de incentivo às fontes alternativas tinha por meta criar uma potência instalada de 3.300 megawatts, com turbinas de vento, pequenas centrais hidrelétricas e queima de biomassa. A capacidade instalada hoje é menos de 860 megawatts, apenas 26% da meta fixada. A verdade, amigos e amigas, é que os cenários de mudança climática que nos faz tão preocupados sequer arranham os planos dos governos. Estes seguem inflexíveis seu roteiro tradicional em busca do crescimento do PIB, como se problemas não existissem. Agora coloco a questão: há como crescer de outro modo? O Estado pode ser orientador de um novo modelo? Entendo que sim. Os governos podem intervir para a criação e o aprimoramento de mercados por meio de instrumentos como compras governamentais e mesmo pela tributação estrategicamente dirigida. Uma elevação nos preços dos recursos ameaçados haverá de estimular a pesquisa e a inovação tecnológica para a sua substituição. No campo da energia, isso vem acontecendo, e onde acontece, o que se vê é uma explosão da atividade empresarial amparada pela pesquisa, com resultados impressionantes. A Alemanha foi pioneira nessa estratégia e agora outros países, regiões e estados, como a Califórnia e mesmo cidades isoladamente, estão assim procedendo e conseguindo enorme eficiência energética e diminuição significativa de suas emissões. Na contramão da história, os governos seguem sua busca pelo desenvolvimento a qualquer custo, alegando falácias sobre a melhoria das condições de vida para os mais pobres. Lê do engano. Em fevereiro do ano passado, foi divulgada a publicação da ONU, mostrando que a globalização e a liberalização como motores do crescimento econômico não reduziram as desigualdades e a pobreza nas últimas décadas. Alguns dados, abusando um pouco da paciência da nossa mesa. Para começar, nos últimos 10 anos, a economia mundial cresceu 45,6%. Busquemos o reflexo do crescimento econômico sobre o quadro social ainda antes, quando o neoliberalismo começava a tornar realidade. Em 1987, 28% da população mundial era constituída de miseráveis, os que vivem com menos de $1 ao dia. Em 2001, eles caíram para 21%. Em 2004, para 19%. Isso significa que em 17 anos, 9% da população mundial conseguiu não mais ser miserável e foi alçada à condição de pobre, dos que vivem necessariamente com $1, mas que não chegam a $1 por dia. Constata-se que o crescimento da China e Índia resultou em leve melhora nas receitas individuais, mas que a repartição da riqueza piorou. Conclui-se que só uma pequena porção do crescimento da economia mundial contribuiu para a redução da pobreza. Houve uma tremenda liberalização financeira
e pensava-se que o fluxo de capital iria dos países ricos aos pobres, mas ocorreu justamente o contrário. Os Estados Unidos, por exemplo, receberam enormes investimentos dos países em desenvolvimento em bônus e obrigação do Tesouro e em outros setores. Por fim, e mais importante, conclui o estudo que centrar a estratégia para reduzir a pobreza no crescimento econômico tem conduzido a estratégias nacionais que desrespeitam o meio ambiente, o que por si contribui ainda mais para a continuidade da desigualdade e da pobreza. Assim, devemos esperar que, embora alguma queda na taxa de desemprego se faça notar em alguns casos, ela não refletirá à altura o tremendo investimento público que se está fazendo para os países crescerem. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que sobre os pobres, principalmente, recairão as consequências da falta de gestão ambiental dessa ânsia desmedida de crescimento. Está dito e redito no relatório de Bangkok, no sumário para formuladores de políticas, que a vulnerabilidade da pobreza sob o aquecimento global a fará mais pobre e vulnerável ainda. Em segundo lugar, é preciso desmontar este argumento de que faz parte de uma resistência heróica a postura de negar-se a assumir metas de redução de emissões, de que tal postura é arrojada, porque é alimentada pelo sentimento intestino do histórico subdesenvolvimento de países periféricos ou em crescimento. Vejamos que os países desenvolvidos avançaram em sua regulação, tecnologia e comportamentos ambientais, utilizando-se em grande parte dessa postura. O exemplo japonês é bastante pertinente. Eles cuidam hoje muito bem de seus remanescentes florestais, mas não se acanham em dizimar as florestas do Sudeste Asiático. Em 15 anos, após a crise do petróleo de 73, o PIB japonês dobrou, mas seu consumo de energia permaneceu praticamente o mesmo. Como isso pôde acontecer? A energia, como isso pôde acontecer? A energia permaneceu praticamente a mesma. É certo que desenvolveram tecnologia para aumentar a eficiência energética em suas fábricas e em sua vida cotidiana. Porém, a mais eficaz medida foi a expulsão do país das indústrias intensivas de energia, como o alumínio. Infelizmente, o meu tempo já está rigorosamente no final. Eu gostaria de me estender mais um pouco, mas acho que o cerne do meu argumento está colocado aqui com muita clareza. O padrão de consumo, hoje, servido como referência, não é o padrão de consumo que serve ao futuro da humanidade. Hoje, segundo todos os estudos, 15% do que se retira da natureza nesse processo, a natureza já não consegue repor. Ou nós mudamos mundialmente, globalmente, o nosso padrão de consumo, ou nós estaremos fadados à insustentabilidade e com isso correndo o risco de acabar a vida no planeta Terra. Dessa forma, eventos como esse são cada vez mais importantes, porque esta vanguarda que aqui está, a ela cabe nortear, delimitar o futuro das ações para que o mundo possa sustentavelmente encontrar um novo caminho, que não seja o parâmetro desse consumismo absurdo, mas que seja o parâmetro da felicidade, do bem-estar e da qualidade de vida.